Graça e paz. Vamos continuar então aqui nas leituras que estamos fazendo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vimos da última vez o capítulo 7, versículos de 1 a 9, e agora vamos na sequência com o versículo 10 até o 24. Versículo 10, 1 Coríntios 7, 10 ao 24. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes livrar-te, tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Estamos meditando e nesta carta. E a intenção nossa é ler mesmo, e deixar Deus falar ao nosso coração. Mas nós não pulamos versículos. Porque às vezes tem um versículo que é um pouco mais difícil, onde tem muitas interpretações, mas nós não pulamos os versículos. Queremos conhecer tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra para nós. E hoje, pela graça de Deus, quero falar com os irmãos a respeito dos relacionamentos redimidos, a cruz como base da vida no lar e na sociedade. Ao longo de toda a primeira carta aos Coríntios, Paulo fundamenta seus ensinos na cruz de Cristo. E para Paulo, a cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu por nós, mas o lugar onde nós morremos com Ele, nele, para nós mesmos, para o pecado e para o mundo. É na cruz que a nossa velha natureza foi crucificada e pela ressurreição
juntamente com Cristo, recebemos uma nova vida, e essa nova vida é a própria vida de Cristo. É Cristo em nós vivendo a sua vida justa e santa. Por isso, tudo na vida cristã só encontra sentido e equilíbrio quando vivido à luz da cruz de Cristo. O casamento, a família e até a nossa posição na sociedade só encontra sentido e equilíbrio quando vivido à luz do Evangelho de Cristo, à luz da cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 7, de 10 a 24, Paulo orienta os crentes sobre como devem viver nos seus relacionamentos e no estado em que foram chamados por Deus. A dificuldade da igreja de Corinto era o mesmo que ainda enfrentamos hoje, quando perdemos de vista a cruz de Cristo, os relacionamentos se desajustam. No casamento, surgem tensões e separações. Na sociedade, insatisfação com o lugar e a vocação que Deus nos deu. Isso quando estamos desfocados da cruz de Cristo, do ponto central do Evangelho. Por isso, Paulo nos ensina que a cruz de Cristo deve ser o fundamento da fidelidade no lar, da paz nos relacionamentos e do contentamento na nossa condição de vida. Não são as mudanças externas que trazem sentido e vitória. É a nossa união com Cristo crucificado e ressuscitado que transforma tudo em nós. A cruz de Cristo é a base para as relações familiares saudáveis. Em qualquer estado, solteiro ou casado, a cruz é essencial para que vivamos com equilíbrio, domínio próprio e entrega a Deus. Tanto o solteiro quanto o casado são chamados a viver para agradar a Cristo. Seja solteiro ou casado, o que nos preserva é a nossa morte com Cristo e a vida dele, a vida de Cristo, operando em nós. Isso transforma o corpo em instrumento de santidade, o relacionamento em expressão de amor, amor sacrificial, e o lar em extensão da comunhão com Deus. É interessante notar, irmãos, que Deus projetou a igreja antes da fundação. É interessante notar, irmãos, que Deus projetou a igreja antes da fundação do mundo. Mas, antes de edificá-la na história, Ele criou a família. Aqui na terra, a igreja é formada por famílias. E essas famílias unidas representam a grande família de Deus. No Éden, Satanás atacou justamente a base. Ele foi na base, a família. Começou com Eva, em seguida, através de Eva, atingiu também Adão. Desde então, ele aqui, Satanás,
tem investido intensamente contra os lares. Ele não tem descanso nesse sentido. Hoje vemos esse ataque em duas frentes. Nas famílias que ainda pertencem ao mundo, tornando-as cada vez mais distorcidas, e nas famílias já alcançadas por Cristo, tentando desvirtuá-las e enfraquecer a vivência prática do Evangelho, especialmente no relacionamento conjugal, saudável e redimido. Na mensagem anterior, 1 Coríntios 7, de 1 a 9, aprendemos que o casamento e a solteirice precisam ser vividos na dependência da cruz de Cristo, na dependência de Cristo. Falamos que a cruz é o ponto de partida da vida cristã. Ali fomos crucificados com Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Cristo vive em nós. E somente assim, irmãos, podemos experimentar santidade e pureza, seja no casamento, seja na solteirice. Agora, Paulo continua orientando os crentes sobre o casamento e sobre a vocação em que cada um foi chamado. Você percebeu isso na leitura que foi feita para nós hoje. Antes, vamos aqui entender um pouquinho o contexto ali de Corinto. Em Corinto, muitos novos convertidos estavam confusos, porque Corinto era uma cidade, era uma cultura do pecado mesmo. E muitos novos convertidos estavam confusos. Eles se perguntavam: devo me separar do meu cônjuge não cristão? Porque às vezes a mulher foi convertida, o homem não, ou vice-versa. Então essa dúvida estava batendo. Devo abandonar minha condição social, escravo, livre, para agradar mais a Deus? Porque Corinto era uma sociedade escravista. A base da economia daquele mundo antigo era a escravidão. Então, muitos daqueles irmãos que nasceram de novo eram escravos. O Evangelho me obriga a mudar toda a minha vida exterior? E Paulo responde. Não é o estado civil ou social que nos torna santos, mas a nossa união com Cristo, nossa identificação com Cristo lá na cruz, quando fomos crucificados com Ele e também ressuscitados com Ele. É isso que nos torna santos. É a cruz que transforma a vida no ponto em que estamos. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Aqui é Jesus Cristo. O Senhor aqui é Jesus Cristo. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher, porque aqui o princípio
é para ambos. Nós vemos aqui nesses 2 versículos, que é o 10 e o 11, o princípio da permanência do casamento. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Aqui Paulo está transmitindo uma ordem que vem diretamente do ensino de Jesus Cristo. Depois você pode conferir depois, se você quiser se aprofundar mais no assunto. Nesse caso, veja Marcos 10, versículos de 2 ao 12, e Mateus 19, versículos de 3 ao 9, onde Jesus trata dessa questão do casamento e que Paulo está transmitindo ali. Ou seja, não é uma orientação nova que Paulo estava dando, nem apenas um conselho da parte dele. Trata-se de um mandamento do próprio Cristo sobre o casamento. Que a mulher não se aparte do marido. Paulo reforça o princípio da inseparabilidade do casamento, ou o princípio da permanência no casamento. O projeto de Deus é que o casamento seja permanente. É assim que Deus pensou o casamento. Uma união de vida, mas de vida toda, marcada por compromisso, perdão e amor sacrificial. Mas aí ele coloca: se, porém, se apartar. Se, porém, se apartar. Paulo reconhece que em ambos os casos, por dureza do coração humano ou por circunstâncias difíceis, a separação acontece. Mas, mesmo nesse caso, o caminho correto diante de Deus não seria buscar um novo casamento, mas foi Paulo que disse que fique sem casar, permaneça solteira no caso da mulher, e o mesmo princípio vale para o homem. Ou que se reconcilie com o marido, ou busque restaurar o casamento, e que o marido não se aparte da mulher. Então, o mesmo princípio vale para o homem. O marido também não deve abandonar a esposa. Não há espaço para favorecimento de gênero. O compromisso é mútuo e diante de Deus. Há 3 condições que vale a pena destacar. Preste bem atenção nessas condições que vamos tratar agora. A primeira condição: 2 novas criaturas em Cristo. Casamento de crente com crente, crente verdadeiro, nascido de novo. Essa é a primeira condição. Não vamos nem tratar dessa questão, porque eu creio que a separação, nesse caso, não se dá. Não se dá. Por mais que a situação esteja difícil, não vai acontecer a separação, porque são 2 novas criaturas em Cristo Jesus. 2 pessoas que nasceram de novo e que foram unidas por Deus. Quando o marido e a mulher são ambos regenerados, nascidos de novo em Cristo, o casamento expressa o propósito de Deus. Mesmo com todas as dificuldades. E tem, e são muitas.
Ou seja, o casamento entre dois regenerados mostra, expressa, manifesta ou representa o propósito de Deus para o matrimônio. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19:6. E Jesus coloca uma situação aqui em que o divórcio seria uma possibilidade, que é o caso da infidelidade da infidelidade. Nesse caso, não havendo reconciliação. Então, nesse caso, o divórcio seria uma possibilidade. O vínculo é permanente e deve ser preservado com amor, perdão, serviço e submissão mútua. A outra condição é a condição de duas velhas criaturas. Duas pessoas que não são regeneradas. Duas pessoas não nascidas de novo. O casamento entre dois não crentes em Jesus também é válido. Você sabia? É válido diante de Deus. E deve ser honrado. Deve ser honrado. E muitos casais descrentes vivem a vida inteira juntos. Muitos. Mas a separação é uma possibilidade. E também, em muitos casos, a separação não é apenas possibilidade, mas realidade. Não se gostam, eu nem estou usando a palavra se amam, mas gostar, que é diferente, que muita gente não ama, gosta. Então acontece que chega um momento que deixa de gostar, não se suportam e se largam. A ideia é que permaneçam juntos, porque o casamento é uma instituição criada por Deus para toda a humanidade. Toda a humanidade. Se houver separação, Paulo diz que não deve buscar um novo casamento, mas reconciliação. Paulo está se dirigindo a casais em que ambos são crentes. Está falando aqui para a igreja. Ele diz: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar ou reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Penso eu que Paulo está aqui falando para duas pessoas crentes. Aqui, Paulo fala do casamento entre cristãos. O padrão para dois regenerados é não se separarem. É o padrão. Se houver separação, o que não deveria ocorrer, que não busquem novo casamento, mas permaneçam sem casar ou se reconciliem. Por quê? Porque entre crentes o casamento deve expressar o projeto de Deus, que é um projeto de unidade, perdão e reconciliação.
O novo casamento, nesse sentido, nesse contexto, seria um desvio desse ideal. Mas vamos para a terceira condição, aqui falando de casamento. Um crente e outro não crente, que era o que estava acontecendo aqui. Paulo fala que estava acontecendo isso lá na igreja. Um é crente em Jesus Cristo, o outro não é. E isso ocorre nos versículos 12 ao 16, onde ele aborda a situação de um crente casado com um descrente. Mas se o descrente quiser, se o descrente, o ímpio, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus vos tem chamado à paz. É o versículo 15. Aqui, Paulo trata de uma situação muito comum na igreja primitiva e ainda hoje. Em Corinto, muitos haviam se convertido ao Evangelho depois de já estarem casados. Por isso, era comum o cônjuge se tornar cristão, o outro permanecer incrédulo. Isso, e principalmente naquela sociedade de Corinto, gerava tensões. O cônjuge incrédulo podia rejeitar a nova fé do parceiro e dar a cara. O lar podia se tornar um ambiente de discórdia, confusão, por causa da fé. Por isso surgia a dúvida: e se o meu cônjuge não convertido quiser ir embora, porque não aceita a minha fé? O que Paulo responde? O que Paulo ensina? Se o incrédulo quiser permanecer, ótimo. O crente, nesse caso, deve manter o seu casamento. O lar ainda é um ambiente onde Deus pode atuar. Se o incrédulo quiser se separar, virar a casaca, o crente não deve forçar a continuidade, que se aparte. Paulo reconhece que paz é melhor do que um relacionamento forçado, belicoso, cheio de hostilidade e contenda por causa da fé. O que significa esta expressão de Paulo? E Paulo vai dizer assim: em tais casos, não está sujeito à servidão. A palavra servidão aqui tem um sentido de estar preso como escravo, estar obrigado sob um jugo. Aqui Paulo diz: o crente não está mais preso à obrigação de manter o vínculo matrimonial quando o incrédulo abandona o casamento definitivamente. Ou seja, o cônjuge crente não está mais preso a esse casamento como um dever inquebrável, pois quem quebrou a aliança foi o incrédulo ao abandonar. Aí vem a pergunta: isso permite um novo casamento? Esse ponto
tem sido debatido ao longo da história da igreja, por muitos. E eu vou colocar aqui duas posições. Muitos estudiosos entendem que sim, o crente abandonado está livre para contrair novo casamento. Por quê? Por quê? Porque o vínculo conjugal foi desfeito foi desfeito quando o incrédulo foi embora, quando o incrédulo abandonou. O crente não está mais preso à aliança quebrada. A expressão não está sujeito à servidão sugere liberdade do vínculo obrigatório. Outros entendem que Paulo apenas autoriza a separação, mas não menciona expressamente o novo casamento, e por isso recomenda cautela. Parece que o texto, é o que eu penso, parece que o texto favorece a ideia de que, havendo abandono definitivo e irreversível pelo incrédulo, o crente está livre para constituir um novo relacionamento, mas no Senhor, que é para não cometer o mesmo erro depois, né? No Senhor. Por que essa é a interpretação mais coerente? Parece ser mais coerente. O próprio texto dá essa base. Não está sujeito à servidão. Deus vos chamou à paz. O contexto de Corinto também. Muitos convertidos já casados com descrentes, casos reais de abandono podem acontecer. Harmonia com o ensino geral do Novo Testamento. O casamento é vínculo santo, mas quando quebrado unilateralmente, abandono por parte de um dos dois, né? A parte inocente não é mais escrava disso. 1 Coríntios 7,14 diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vamos entender isso. O que Paulo quer dizer com isso? O casamento misto continua sendo um casamento válido diante de Deus. Isso não significa que o cônjuge incrédulo automaticamente se torna salvo ou regenerado por estar casado com um crente. Não. O cônjuge descrente, nesse caso, é abençoado e alcançado pela presença de Cristo na vida do outro, do crente. O lar, como unidade, está sob a esfera da graça e bênção de Deus por causa do crente. A presença de Cristo no crente, as orações desse crente, os conselhos, ensinos desse crente, o testemunho desse crente, pode sim levar o incrédulo à salvação, à regeneração e à santidade. E é o que acontece muitas vezes. E o mesmo princípio vale para os filhos. Os filhos também são beneficiados
espiritualmente por esse convívio. O lar se torna um ambiente onde o evangelho está presente e onde há maior possibilidade de o incrédulo ser alcançado pela graça de Deus. O cônjuge incrédulo continua precisando pessoalmente crer em Cristo para ser salvo. O crente deve permanecer fiel e buscar ser instrumento de bênção no lar. Por isso que o versículo 16 diz: pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, no caso o incrédulo, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher incrédula? Pois você, mulher, como sabe se conseguirá levar seu marido a crer em Cristo? E você, marido, como sabe se poderá levar sua esposa à salvação? Continue firme no seu chamado, pois você não sabe se por meio da sua vida, do seu amor, da sua paciência, do seu testemunho, Deus pode usar você para que seu marido ou sua esposa seja convertida, salva. Os versículos 17 a 20, Paulo diz: seja você judeu, gentil, casado, solteiro, escravo ou livre, o chamado de Deus é para servir a Cristo nessas circunstâncias. A mudança de coração é mais importante do que mudanças externas. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado por Deus. Nos versículos 21 a 23, ele continua mostrando: se era escravo quando se converteu, não se preocupe, mas se puder tornar-se livre, aproveite a oportunidade. De qualquer forma, você agora pertence a Cristo e foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, por isso não seja escravo dos homens. No versículo 24, Paulo diz que o essencial é: permaneça com Deus na situação em que você estava quando foi chamado. Viva para Ele onde você está. Porque eu era escravo. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos fazer agora uma revolução, né? Nós vamos acabar com todo mundo aqui, porque a escravidão Deus não é a favor da escravidão, então vamos acabar com tudo. Paulo disse: não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? Deus é que sabe, Deus é que vai determinar o que vai acontecer a partir daí. Fomos gerados ou regenerados pelo Evangelho. Cristo em nós, vive em nós, Ele se manifesta em nós, através de nós, em qualquer posição social, familiar ou profissional. Porque não é a condição onde estamos, é o que somos em Cristo Jesus. Se Deus deu para você uma condição melhor, amém. Amém. Se alegre em Cristo Jesus, não na condição melhor. E se Deus não me deu uma condição melhor, a condição que Ele me deu já está bom demais. Já está bom demais. Então, isso é que é importante. A lição aqui é o contentamento. O importante não é a mudança externa, mas a nova vida em Cristo, vivida com fidelidade no lugar onde Deus nos colocou. A salvação não depende da posição social, do estado civil ou de qualquer outra condição externa.
O mais importante é estar crucificado com Cristo e Ele vivendo em nós a sua vida santa e nós vivendo para Deus onde e como estamos com o coração regenerado. O casamento não é um compromisso diante de Deus. Espera aí. Tá. O casamento é um compromisso diante de Deus, não apenas um contrato humano. Cuidado com o contrato humano. Casamento é um compromisso diante de Deus. Numa cultura como a nossa, e como era em Corinto, onde o divórcio é tratado muitas vezes como algo trivial, precisamos resgatar o valor da aliança conjugal como algo sagrado. Isso só é possível quando ambos os cônjuges vivem crucificados com Cristo, com os seus egos na cruz, vivendo não para si mesmos e aprendendo a perdoar, amar e amar como Cristo amou a igreja. A separação não é projeto de Deus, mas quando acontece, o chamado ainda é a pureza e a reconciliação. Paulo não abre espaço para justificar novos casamentos enquanto o vínculo permanece. A orientação de permanecer solteiro ou buscar reconciliação nos ensina que o objetivo de Deus é sempre restaurar e não apenas substituir um relacionamento por outro. Só a partir de uma visão correta da cruz, onde Ele morreu por nós, nós morremos com Ele, nele, para nós mesmos, para o pecado, é que podemos lidar com os desafios do casamento. Nenhum lar é perfeito, mas quando temos o perfeito, Cristo vivendo em nós e presente em nosso lar, as coisas encontram equilíbrio. É na morte com Cristo que o egoísmo, que tanto destrói casamentos, é derrotado e aprendemos o perdão, a humildade, a entrega e o amor verdadeiro. Um casamento só permanece firme segundo o propósito de Deus quando os cônjuges reconhecem que já morreram com Cristo e vivem neles, sendo a fonte do amor, do perdão e da entrega, total entrega de cada dia. Vou repetir aqui, encerrando. Um casamento só permanece firme segundo o propósito de Deus quando os cônjuges reconhecem que já morreram com Cristo e Cristo vive neles, sendo a fonte do amor, do perdão e da entrega em cada dia. Amém?